Muito bom dia a todos. A saudação à cidade de Gramado, onde tenho vindo a este evento já faz tantos anos, e é sempre uma alegria renovada estar nesse evento da Humanas e estar com você, estar com o corpo de alunos de todo o Brasil e também profissionais do direito. Eu escolhi para a temática algo de muito prático, algo que eu faço sempre, não é? Falar sobre condomínios e alguns problemas pontuais, atuais do nosso sistema e dos nossos condomínios. Alguns problemas, eles são internacionais, nós temos os mesmos problemas em outros países, alguns problemas são específicos do Brasil, mas é desafiador imaginar que todos que vivem em condomínio, seja ele um condomínio de edifícios, seja um condomínio horizontal, nos chamados condomínios fechados, há uma problemática toda específica que nem sempre a legislação e a jurisprudência conseguem acompanhar. Ora, dentre os temas que eu escolhi para falar nesses aspectos, o primeiro deles diz respeito a essas hospedagens de poucos dias de empresas tipo Airbnb e semelhantes, que trabalham com uma plataforma digital e colocam em conhecimento aqueles que oferecem seus imóveis ou parte dele para hospedagem. Veja que eu estou usando o termo hospedagem e não utilização do condomínio de uma forma mais global. Para hospedagem por alguns dias, principalmente dirigido ao turismo internacional. Essa empresa tem ganho muitas plataformas no mundo inteiro, com locações, ou o que eles denominam de locações, para temporadas curtas de alguns dias, e nesta semana eles lançaram algo de inusitado. A mídia informou que a Airbnb está fazendo locações, hospedagens em aldeias da África, para que a pessoa possa curtir o país africano, participar das caças e dos costumes africanos. Então, dos africanos aos condomínios, nós temos uma problemática muito ampla, mas situemo-nos aqui nos nossos condomínios. Eu poderia até fazer uma pergunta para deixar no ar. Quem nunca teve problemas com o seu condomínio? É evidente, isso sempre ocorre. Ora, o maior entrave para a utilização dessa generalidade de utilização do condomínio é quando o imóvel colocado à disposição dos interessados situa-se num edifício exclusivamente residencial. A jurisprudência brasileira já tem enfrentado a problemática, ainda que timidamente. Nós tivemos os primeiros julgados do Tribunal de Justiça do Paraná, de Curitiba. Ora, quando nós temos um condomínio em que só se utiliza para residência e o condomínio não é versado para esta hospedagem temporal, os condôminos sentem-se sumamente incomodados pela quebra de segurança e pela quebra de sossego de um estranho que ali chega. E, na verdade, nós já nos manifestamos, inclusive num artigo que publicamos recentemente, que quando os moradores, quando os condôminos não desejam essa interferência anormal na sua vida condominial, devem convocar uma assembleia, a assembleia deve se postar nessa situação,
até que se consiga uma alteração da convenção de condomínio ou do regimento interno. Mas isto ainda não está muito solidificado, que há os que entendem que isso deve ser amplo e irrestrito. Mas a grande verdade é que nós não podemos transformar esses prédios estritamente residenciais em sistema hoteleiro. O síndico e o zelador não são recepcionistas de hotel. E vão ter que admitir ali estranhos, sabe-se lá de onde vem, embora a Airbnb diz que tenha uma triagem, essa triagem não é perfeita, já houve muitos problemas no mundo, de receber alguém que vá perturbar a segurança e o sossego, utilizando inclusive as partes comuns do edifício, porque quando se cede um cômodo ou quando se cede todo um apartamento, o hóspede que se utiliza disso, ele pode usar as partes comuns, sala de ginástica, piscina e etc. E trata-se de um estranho que pode causar suspeita onde se encontra. Ora, a questão se posiciona nos condomínios estritamente residenciais, que de fato não tem permitido o sistema. E nós não temos uma legislação ainda que organize, que regulamente essa hospedagem. A lei do inquilinato tem algo que se aproxima do Instituto, mas fica longe dele, apesar de certa proximidade, que é a locação por temporada. A locação por temporada na lei do inquilinato é aquela onde se pode locar por 90 dias mediante contrato escrito. E essa temporada tem uma finalidade. Pode ser de férias, mas geralmente não é. Pode ser para tratamento de saúde, para conclusão de curso ou para alguma atividade que a pessoa vai desempenhar por pouco tempo naquele local. A lei do inquilinato exige contrato escrito, coisa que a hospedagem do Airbnb não exige, e, portanto, não pode ser trazida para a regulamentação dessa hospedagem a lei do inquilinato, a lei do 8.245. Ora, se levarmos essa questão ao nível constitucional, nós vamos ter aí o contrapeso de dois valores. O direito de propriedade, que deve ser tão amplo quanto possível, embora não seja nunca absoluto, e o direito ao sossego e à segurança dentro da propriedade. Quando nós temos, na sistemática jurídica, dois valores paralelos, nós temos que verificar, no caso concreto, qual é a preponderância do valor. Naquele condomínio, naquele imóvel, onde só estão famílias, onde só tem maiormente adultos, é importante que haja o sossego, a segurança e não haja interferência de terceiros eventuais. E naquele condomínio que é um condomínio em praia ou em montanha, como aqui, e que normalmente recebe turistas. O caso concreto é muito importante para essa definição. Mas nós aqui nos prendemos àqueles grandes condomínios estritamente residenciais, e as grandes cidades possuem condomínios com 300, 400, até 500 moradores, que é uma verdadeira comunidade e que não pode sofrer essas influências externas. Ora, parece-nos evidente que a legislação da hotelaria também não regula o Airbnb. Então nós temos um vácuo legislativo, e esse é um dos grandes problemas brasileiros. Nós vivemos uma época em que se reclama, por exemplo, que o Supremo Tribunal aqui no Brasil está assumindo um papel legislativo. Está assumindo um papel legislativo porque o legislativo não legisla onde precisa legislar. Então, nesses vácuos, abre-se a necessidade de a jurisprudência preenchê-los.
Então, no caso concreto, e houve vários litígios, e vários litígios estão no país todo, é possível um sistema hoteleiro como Airbnb ou não? Se a maioria do condomínio votar que é impossível, não é permitido, não é conveniente esta atitude, tem que convocar uma assembleia e votar pela impossibilidade, tão logo quanto possível, propor uma mudança do regimento e, se possível, da convenção, que exige um quórum específico. Ora, a convivência exige um discernimento social muito grande, é complexo, e nem sempre no condomínio de apartamentos e nos loteamentos, condomínios fechados, as situações não são idênticas, cada um tem a sua problemática. E os primeiros julgados nesse tema têm majoritariamente exposto a opinião que aqui que nós estamos fazendo agora. Só a Assembleia, isto é, a maioria dos condôminos, que deve decidir se a Airbnb é possível ou não. Eu recebi uma crítica enorme da diretoria da Airbnb, porque pertenço a um grande escritório brasileiro e os escritórios se comunicam, porque eu estava impedindo a atividade da Airbnb no Brasil. Isso não é verdade. Eles têm inúmeros imóveis em que isso é permitido. Certamente aqui em Gramado, inúmeros imóveis que podem estar dispostos a esse tipo de hospedagem de poucos dias. Aqui na praia, em Torres e em outros locais de veraneio do Brasil imenso. No exterior o problema é o mesmo. A maioria dos países do exterior ainda não tem a legislação e os julgamentos vão no mesmo sentido. O mesmo sentido que eu lhes estou expondo agora. E, entre os deveres dos condôminos, nós vamos encontrar no artigo 1336 do Código, o inciso 4, que diz que o condômino deve dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não a utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, segurança dos outros moradores ou aos bons costumes. Então, a par de tantos outros problemas do condomínio, nós vamos tratar de outros também, não só deste. Nós temos mais um, que é essa locação, que não é locação, é uma hospedagem de poucos dias. E lembrando que a alteração da convenção exige 2/3 dos condôminos. E a mudança de finalidade, transformar um condomínio em uma casa que permite locação integral, ela depende da unanimidade dos condôminos. E o artigo 1352, que trata de aspectos do condomínio, fala: salvo o quórum especial, as deliberações da Assembleia, em primeira convocação, por maioria dos votos, etc., representam pelo menos metade das frações ideais. Pelo menos metade dos condôminos, uma Assembleia Geral, pode impedir a presença dessas locações, que, na verdade, são formas especiais de hospedagem. Os tribunais têm propendido para esta situação, embora tenhamos decisões em contrário. A grande maioria, vocês vão encontrar em torno de 10 a 12 julgados na jurisprudência brasileira por enquanto. Começou no Paraná. A maioria desses julgados dão a esta exposição que eu estou lhes dando. Mas o legislador tem que auscultar as necessidades do país para legislar. Por isso que o Superior Tribunal de Justiça nem sempre deve julgar assodadamente esses novos problemas. Ele tem que sentir como os vários estados estão julgando, para passar a ter uma diretriz, uma norma jurisprudencial. E o legislativo muito mais, deve sentir a problemática para saber até onde deve legislar e deve intervir no fenômeno. Mas fica aí, pelo menos, os pressupostos dessa problemática que certamente vocês enfrentaram ou vão enfrentar nos seus condomínios. A outra questão em torno do problema condominial diz respeito
a algo que é sumamente desagradável, que é o condômino antissocial. Condômino antissocial é aquele que não está adaptado à vida em comum. Aquele que não sabe conviver no condomínio, que exige dedicação e compreensão. Porque é muito diferente aquele que vive isolado numa casa no interior, sem nenhum vizinho, daquele que vive num imóvel dentro de um condomínio, ou que vive num apartamento onde ele tem um vizinho em cima, outro embaixo e vários outros que estarão em seu torno. Ora, convivendo em comunidade restrita, embora desfrutando da autonomia da propriedade, os condôminos têm direitos e deveres, que vão muito além de usar e fruir livremente de sua unidade e responder pelas despesas condominiais. Nos direitos dos condôminos deve haver uma adaptação do direito de propriedade, um direito de propriedade específico para os condomínios, com essas particularidades, mais uma modalidade de convivência social. Os aspectos, ou o aspecto da boa convivência é o ponto crucial da vida em condomínio. O condômino não pode, por exemplo, reformar sua unidade colocando em risco a construção. Não pode mexer em colunas do prédio, colocando em risco a construção. Deve, por outro lado, efetuar os reparos necessários para que não prejudique toda a estrutura. Deve obedecer à convenção, que é a constituição, a regra maior do condomínio, e o regimento que regulamenta a convenção. E eventual transgressão deve sujeitá-lo a multa ou outra penalidade. Na sistemática da Lei 4.591 e do Código Civil anterior, nós não tínhamos um sistema de punições ao chamado condômino antissocial. E essa questão ficava em aberto dentro das convenções, dentro dos regimentos, e a jurisprudência titubeava em vários caudais, sem saber fixar um plano completo ou direto que pudesse fazer com que se extraíssem normas gerais para se entender o que é um condômino antissocial. Isso é muito complicado, que o condômino inadaptado pode causar os maiores tipos de problemas, maiores agruras à sua vizinhança. O sistema do Código Civil impôs um ordenamento de multas. A multa vai aumentando de acordo com a gravidade da inflação e a sua repetição. Começa com até 5 vezes o valor de sua contribuição e vai aumentando até que a multa chega a um ponto impagável. Ora, este último tópico, esse tópico de multa, que não é o melhor sistema, porque o Código não fala em advertência, repreensão, suspensão de serviços, o Código apenas fala em multa. Como se a multa resolvesse tudo no condomínio, e não é assim. Primeiro, a boa convivência se resolve com o diálogo, com as assembleias, ver se a primeira vez o condômino se sujeita a uma advertência, depois uma repreensão por escrito, e sempre que se for impor, sempre que se impuser uma penalidade, e algo que nem sempre se lembra no caso concreto, é necessário que se dê ampla defesa ao condômino. Sem isso, a multa ser imposta ou qualquer outra penalidade vai cair no judiciário, que a questão é constitucional. Qualquer penalidade exige que ela dependa de uma contribuição processual ou procedimental. Então, há que se dar oportunidade ao condômino de o direito de defesa, de produzir provas e tudo mais. Ora, a sistemática de multas não está dando bons resultados, porque para muitas pessoas as multas são irrelevantes. Para as outras, como eles não pagam menos, também se tornam irrelevantes.
Esse aumento gradativo das multas, de acordo com a gravidade da punição, parece-me de um aspecto de um filme que eu vi há muitos anos atrás. Vocês não se lembram? O Oscarito era um grande comediante nosso, e ele era um marinheiro no nosso navio escola, Almirante Saldanha, de grandes memórias. E os marinheiros são visitados pelo almirante, e o capitão do navio fala: não, meus marinheiros estão totalmente treinados, senhor almirante, o senhor vai ver como eles estão treinados. E o almirante faz perguntas ao Oscarito, que é um dos marinheiros: senhor marinheiro, se o senhor estiver a bordo e tiver uma grande tempestade, o que o senhor faz? Joga uma âncora, almirante. Muito bem. Mas se a tempestade é muito forte, uma âncora não vai resolver. O que o senhor faz? Joga outra âncora. Mas 2 âncoras não vão resolver. O que o senhor vai fazer? Vou procurar uma outra âncora. Mas, senhor marinheiro, onde o senhor vai arrumar tantas âncoras? No mesmo lugar que o senhor arrumou tanto vento. Então, nós não podemos ficar nessa situação. O Código Civil brasileiro, ele chegou a um ponto que nós, no primeiro comentário que fizemos, já nos idos do ano 2000, dizíamos que o legislador chegou perto, mas teve rebuços de dizer que, nos casos extremos, o condômino tem que ser excluído da vida condominial. E tanto que no texto legal, o Código fala que há que se impor uma multa maior até ulterior deliberação da Assembleia. Ora, depois que o condômino recebeu já 3, 4, 5 multas, sempre gradativas mais altas, e não resolveu, o que a Assembleia ulterior pode resolver? A exclusão do condômino. E só recentemente, nos últimos 2 anos, que eles leram Silvio Venosa. Aliás, eles leram, mas não queriam aplicar. Porque o que o Código diz, ainda que não de forma expressa, é que, quando a situação é insustentável, há que se excluir o condômino ou morador do edifício. Não se lhe tira a propriedade, mas alguém que tem, por exemplo, um depósito de armas dentro do seu imóvel, aquele que transita com tóxicos no seu imóvel e várias outras loucuras. Por coincidência, o jornal O Estado de São Paulo, nesta semana passada, trouxe uma reportagem profunda sobre o condômino antissocial, trazendo algumas questões interessantíssimas. Primeiro, sugerindo que o diálogo é sempre a primeira solução mais equânime e mais possível. E trouxe casos da jurisprudência que são surpreendentes. Um condômino num jogo de futebol não tolerava o seu vizinho do outro bloco que torcia para o time contrário. E ele passou a jogar fogos de artifício, bombas, no vizinho. Colocou fogo no prédio vizinho. Outro que diz que criava todas as formas de dificuldade para o condomínio e não atendia a nenhuma multa, porque aquilo era irrelevante, e ele comparecia às assembleias de condomínio vestido de Batman. E perguntava: mas por que você veio vestido de Batman? Porque com tanta asneira que vocês fazem aqui, só um super-herói para resolver. Outro que tirava a roupa e ficava andando nu pela cobertura do edifício. Vejam que a antissociabilidade é ampla. Depende muito do caso concreto para se averiguar da necessidade de algo mais sério. Ora, a melhor conclusão é no sentido que a permanência abusiva ou potencialmente perigosa de qualquer pessoa no condomínio deve possibilitar sua exclusão mediante uma decisão de assembleia, com ampla defesa ao condômino e, finalmente, com uma decisão judicial, que é a única maneira de se cumprir uma exclusão desse tipo. Entender-se diferentemente, na atual conjuntura nacional, é ficar de olhos fechados às nossas realidades. E sempre exigirá uma diligência do julgador de saber aferir se o caso é mesmo de exclusão ou não.
E os casos de exageros, se vocês forem pesquisar na jurisprudência, vão ver que vão desde os barulhos das crianças, aos cães nos apartamentos, à reiteração de comportamentos danosos, a casos de agressão física, casos de um casal, por exemplo, que amedrontava as crianças e as crianças não entravam nos elevadores de medo de encontrar com esse casal. Então, as coisas vão a longa distância. Verdade que essa problemática vai estar presente na vida de todo o condomínio. E o bom senso sempre deverá imperar, da Assembleia, dos condôminos e principalmente do julgador, que deve ter o bom senso de dar a melhor decisão no caso concreto em prol da excelente convivência social. Outra questão que aflige condomínio, eu estou passando pelas mais importantes, é o caso de danos ocasionados a condôminos ou a terceiros. Quem será responsável pela indenização? Há muitos anos atrás, um primeiro exemplo da jurisprudência, faz muitos anos mesmo, em São Paulo existe o costume, eu não sei se em outras cidades do Brasil, de cortar papel picado e no dia 31 de dezembro jogar papel picado pelas janelas dos edifícios comerciais. Na época, a Rua Barão de Itapetininga, os que conhecem São Paulo sabem do que eu estou falando, é uma rua sem trânsito, e era o dia 31, à tarde, os escritórios comemoravam a festa, e no meio do papel picado veio uma pedra de gelo que atingiu a cabeça de um transeunte, que veio a falecer. A questão era saber quem responderia pela indenização por essa morte. E o tribunal, na época, foi um dos primeiros julgados, entendeu que, como não se podia identificar o condômino, a responsabilidade indenizatória é do condomínio, que é tirar direito de regresso contra o causador do dano ser localizado. A mesma coisa nós devemos transplantar para danos em garagens e danos de outra natureza em condomínios. A maioria dos condomínios coloca nas convenções que o condomínio não é responsável por furtos no interior da garagem e dos apartamentos. Em tese é assim, mas o caso concreto pode demonstrar o contrário. Geralmente a jurisprudência entende que quando há segurança na garagem, o condomínio é responsável. Quando não há segurança, o condomínio não é responsável. Mas vocês vão encontrar vários julgados díspares que não ficam em cima disso. Ora, nesse caso, é importante a prova. A prova é fundamental para a definição. É conveniente que sempre a exclusão da indenização conste da convenção. O condomínio não é responsável por danos ocorridos na garagem ou outros locais comuns, mas isso não significa que sempre não será responsável. Depende do caso concreto. E julgados têm admitido responsabilidade do condomínio quando os danos ocorrem em veículos na garagem e não se consegue localizar o causador do dano. Responde o condomínio com direito regressivo contra aquele que causou o dano quando identificado. A última problemática que eu quero trazer aqui, e que não é diretamente ligada ao condomínio, mas com muitos reflexos nele, é a chamada multipropriedade. A multipropriedade foi disciplinada no final do ano passado, com a inserção no Código Civil dos artigos 1358-B a 1358-U. Então nós temos mais um direito de propriedade, que é a chamada propriedade, em Portugal, a tempo repartido, time sharing nos países de língua inglesa, e que aqui, a exemplo da legislação francesa, se chama de multipropriedade. A multipropriedade é uma forma genérica de propriedade temporal,
que acontece? Geralmente se dirige a locais de veraneio, de férias, Gramado, por exemplo, onde se adquire a propriedade por 7 dias. Esse é o período que a lei determina que se pode adquirir, períodos de 7 dias. E nesse período, o multiproprietário goza de todas as prerrogativas de um proprietário. Esta legislação vem com atraso. Tentou-se no passado a multipropriedade no Brasil e não houve sucesso. Essa multipropriedade surge na Grécia, se espalha pela Europa inteira, é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, nos locais de veraneio, e esta multipropriedade confere direitos amplos ao proprietário e direitos reais ao direito brasileiro, agora com o sistema do Código Civil. Então, nós temos mais um direito real. A discussão inicial era se, com esta multipropriedade, esse direito temporal, nós tínhamos um direito obrigacional ou um direito real. O Código definiu, alterou o registro de imóveis, colocou mais essa possibilidade de registro. Então, a constituição da multipropriedade vai registrada no registro de imóveis. Os aderentes, isso é, aqueles que vão adquirindo as semanas, passam a ser proprietários com um sistema todo novo e ímpar. Eles podem vender a sua propriedade, podem desistir da propriedade e podem utilizá-la na semana que lhes foi atribuída. A legislação diz que na convenção pode-se estipular o número total de semanas que o multiproprietário pode gozar e se essas semanas podem ser seguidas ou não seguidas, se ele poderá usar. E há disposições específicas na lei. Por exemplo, quantas pessoas podem se utilizar da unidade. Um apartamento que caibam só 4 pessoas não pode ser utilizado para 10 pessoas. Isto depende do administrador. O administrador da multipropriedade é a figura fundamental nesse instituto. Geralmente, na prática, é o ramo de hotelaria que cuida da multipropriedade. São as empresas que se dedicam à hotelaria que também vão se dedicar à multipropriedade, porque quando as unidades não são utilizadas, elas podem ser utilizadas normalmente como hotel, como dependências de hotel. Isto é muito importante porque dá um retorno ao multiproprietário que pode ter este imóvel temporário para investimento ou para uso próprio. E o administrador é que deve gerir toda essa sistemática. Geralmente, o administrador reserva 2 semanas por ano para a manutenção. A manutenção é paga, dividida por todos os multiproprietários. No exterior, isto já é algo muito comum. No Brasil, vamos ver se com esta nova legislação nós vamos ter um crescimento nesse instituto, porque o Brasil cada vez mais precisa investir no turismo e essa é uma forma essencial de investimento no turismo no Nordeste, aqui no Sul, enfim, em todos os nossos rincões que possam se tornar pontos turísticos. É um instrumento importantíssimo da modernidade. Vejam que, se por um lado nós temos já uma legislação que chega atrasada da multipropriedade, estamos esperando uma legislação que venha regular essas hospedagens pequenas e estamos aguardando que o legislador corrija, adapte e traga melhor os problemas do condomínio antissocial, porque a lei atual está insuficiente. Tem mais uma temática que eu quero lembrar a vocês, que foi introduzida no Código Civil também com um novo sistema de direito real, que é o direito real de laje. Com o direito real de laje, instituído no Código Civil e permitido o registro, o legislador oficializou a favelização do Brasil. Quando vocês passam por uma
favela, passam muito perto no Rio de Janeiro, nem ousam fazer isso. Vejam que tem ali uma construção, logo acima faz-se outra, junta, depois faz-se outra. Aí o legislador entendeu que há que se dar esses andares que são criados sobre cada laje um direito real de laje. Isso foi introduzido há 2 anos no Código Civil Brasileiro. Toda essa sistemática já é comentada por mim no meu Código interpretado e no meu curso de Direitos Reais. Mas o legislador diz no artigo 1510-A, esse negócio de pôr letra nos artigos é cópia do Código francês, que também foi todo modificado com artigos com letras A e seguintes. E aqui diz, o proprietário de uma construção base, que não fica nos jardins, que não fica em bairros ricos e, portanto, fica nas favelas. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. E viva a laje! A polícia não consegue entrar nas favelas do Rio. O incauto que entra lá é metralhado. O oficial do registro de imóveis vai entrar lá para fazer o registro, para verificar, fazer o registro? Haverá interesse desses milhares de pessoas que moram na favela de ir ao cartório, que não tem o registro da propriedade? Pergunta onde é que está o registro da propriedade da favela tal, da favela tal. Não tem registro real. E agora queria ser o direito de laje, onde vai se averbar mais um. Averbar um nada. Eu só posso concluir essa minha peroração augurando o melhor futuro possível para vocês e dizer, viva o Brasil. Muito obrigado.